Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. Bien, parece que esta es una conferencia típicamente presbiteriana. Estamos espallados por todos los lados, especialmente asentados lá no fundo. Son presbiterianos auténticos. Yo quiero pedir para algún hermano que pueda hacer un favor para mí, leer para mí Salmo 90. Yo tengo acá en mi Biblia en portugués y como puedes observar, yo no hablo español, yo hablo porteñol. Es una mistura, una mezcla de portugués con español. Si no entiendes lo que yo hablo, no se preocupe, porque también yo no entiendo. ¿Puedes hacer un favor para mí? Leer para nosotros Salmo 90. Puesto de pie, amados hermanos, dice la palabra del Señor, alternando: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Gracias. Vámonos a sentar, por favor. Hermanos, Martinho Lutero fue un hombre que conocía profundamente la teología católica romana.
Tenía por cierto que Dios no justifica los injustos. Dios solamente justifica los justos. Los chiquitos son llevados por sus padres en la presencia del sacerdote romano para recibir la agua del bautismo. Y en este momento sacramental, las crianças, los niños reciben una centella, una parte de la porción de la gracia divina, de la justicia divina. Y entonces deben, como personas al se desinvolucrar, crecer, tienen que desinvolucrar también su justicia personal a través de buenas obras, a través de participación en la vida eclesiástica de la iglesia, y entonces van creciendo en justificación. Madre Teresa de Calcuta tenía también esta perspectiva y sabía que no podía llegar en la presencia de Dios a no ser que tuviese una vida perfecta, de justicia perfecta diante de Dios. Entonces trabajó muchísimo las buenas obras. Creo que ninguno de nosotros aquí se puede comparar en cantidad de buenas obras con Madre Teresa de Calcuta. Mas ella murió en desespero. Si tiver la oportunidad de leer las cartas sombrías de la Madre Teresa de Calcuta, puede saber cuán sombríos, cuán profundos fueron las dudas de Madre Teresa de Calcuta. Murió sin saber, por cierto, que si sería salva o no. Estaba muy cierta que iría para el purgatorio, porque ninguna persona puede llegar a este estatus perfecto de justicia delante de Dios. Entonces la doctrina católica romana creó de la mente creativa una teología, la teología del purgatorio, que es una antesala del infierno. Vas al purgatorio para purgar sus pecados. Hasta aquí, después de muchas misas, de muchas preces, la justicia que la iglesia tiene como un tesoro de justicia pase para aquella persona. Entonces Dios ve justicia en aquella persona, entonces es justo, está justificado. Mas la palabra de Dios nos dice que si Dios for contar con nuestras justicias personales, ¿quién puede subsistir? Estaremos perdidos. Este fue el gran problema que enfrentó por muchos años Martinho Lutero. Imaginaba, porque conocía perfectamente la doctrina católica romana, que Dios justifica lo justo, Dios no justifica lo injusto. Entonces buscó con la disciplina eclesiástica en su mosteiro trabajar muchísimo para alcanzar este estatus de justicia perfecta. Ninguna persona podría condenar a Martinho Lutero que eres un hombre displicente en sus disciplinas eclesiásticas. Confesaba sus pecados al padre confesor todos los días. O mosteiro exigia dele que confessasse pelo menos uma vez por semana. Ele confessava todos os dias
Alguns dias confessou por 30 minutos, outros dias confessou por 1 hora, outros dias por 3 horas. Cierto dia confessou seus pecados por 6 horas ininterruptas. O padre confessor ficou quase louco. Disse para Lutero: por favor, Lutero, não venga acá com estas picuinhas, estas coisas pequenitas, pecadilhos. Não, por favor, confesse grandes pecados, adultérios, assassinatos, mentiras. Então o padre confessor deu a ele, eu tenho água, graças. O padre confessor deu a ele uma palavra de absolvição e deu também alguns exercícios espirituais para fazer sacrifícios, uma palavra de perdão de seus pecados, e a paz foi restaurada a seu coração. Caminhou por o mosteiro hasta chegar a sua cela, seu quarto, sua habitação. Quando pôs a mão para abrir a porta de seu quarto, lembrou-se de um pecado que não havia confessado e perdeu completamente sua paz em seu coração. Ele conhecia a doutrina católica romana, doutrina que permanece hasta hoje. Deus não justifica o injusto, Deus justifica o justo. E percebam, há uma coerência muito grande na doutrina católica romana. Por certo, Deus não justifica o injusto, Deus justifica o justo. Mas percebam, irmãos, para Martinho Lutero, para nós temos escapatórias, algumas salidas psicológicas. Pecar não é coisa muito grande, mas para Lutero, se o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda sua energia, com todo seu entendimento, quem acá pode dizer que ama a Deus, amou, ou ama, ou amará a Deus 5 minutos sequer de sua vida desta forma, com todo seu entendimento? Nós temos maneiras de escapar desta mecanismos psicológicos, mas para Lutero não havia mecanismos psicológicos. Ele entendia que se não podia sequer submeter-se ao grande mandamento de Deus, estava perdido, estava bajo a ira, a condenação de Deus. Pensava em la possibilidade de receber alguns benefícios espirituais visitando sítios sagrados. Recebeu a incumbência em seu mosteiro de visitar a cidade mais santa del mundo, a cidade de las 7 montanhas, Roma. Qual foi sua decepção? Escalou a escala santa de rodilhas, cada degrado, orou: Padre nuestro que está en los cielos, en lo próximo, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Amén. Quando chegou ao topo, olhou para baixo e perguntou para si mesmo: será todo isto verdade? E aquilo que deveria ser uma visitação de libertação de sua vida,
foi momento de profunda conciencia de la ira de Dios contra ellos. Empezó entonces a estudiar los salmos y por la primera vez en su vida encontró la idea, la noción de la bondad, de la misericordia de Dios. Comenzó a estudiar y también como profesor maestro que era, a enseñar los libros del Nuevo Testamento, especialmente Romanos, hasta que llegó a un versículo: la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Su mente fue iluminada. Comenzó a perceber: Dios no justifica lo justo, Dios justifica los injustos, mas lo hace de una manera justa, perfecta. Porque la cosa más que estaba más aprofundizada en su corazón era sobre la consistencia do carácter de Dios. Como Dios, que es justo, puede justificar a mí que soy injusto. Porque si Dios justifica a mí que soy injusto, no es justo. Yo no quiero adorar a un Dios que sea injusto. Dios necesariamente precisa condenar con su santa ira los injustos. ¿Cómo Dios puede justificar los injustos? Este era, na verdad, el gran drama intelectual, espiritual en la mente de Lutero y de la Iglesia Católica también. Lutero entonces cuñó una expresión: simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. En la relación que tenemos con nuestro Salvador Jesucristo, la justicia de Dios bajó sobre Cristo. Él se tornó, se fez pecado representativamente, no personalmente, mas representativamente se hizo pecado por nosotros. Nuestras culpas fueron representativamente colocadas sobre ellos, por sus pisaduras fomos nosotros sanados. Dios permanece justo y justifica o injusto de una manera justa, no por nuestra justicia, mas por la justicia de un otro alguien. Jesucristo es nuestra justicia. Entonces Dios nos declara justos. Presten atención. Dios no nos transforma en personas justas. No somos justos, permanecemos injustos. Mas Dios por una declaración forense, una declaración jurídica, nos declara justos por la justicia de un otro alguien que es Cristo. Cristo es el único justo. Nosotros no somos justos, no somos justificados. Es la respuesta de la oración que el publicano fez. Y Jesucristo colocó esta oración en la boca de lo publicano. Y después Jesucristo respondió esta oración. Lo publicano oró: sé propicio, hace propiciación. En otras palabras, oh Dios, permanezca justo y abra un camino para mi justificación personal.
Y esto Jesucristo respondió a la oración tiempos después, haciéndose justicia, la justicia de Dios en nuestro lugar. Es una declaración de la justicia de Dios en nuestro favor por la base perfecta que es Jesucristo. No somos salvos, no somos justificados porque somos reformados. Nunca somos justificados pela justicia perfecta de Jesucristo en nuestros lugares. Por esta razón, no hay más condenación para nosotros, porque Dios no puede condenar dos veces. Dios ya condenó nuestros pecados en su Hijo Jesucristo, y la obra de la condenación, de expiación de nuestros pecados es una obra perfecta, completa, atinge todos los aspectos. Preste bien atención. Jesucristo no derramó una gotícula siquiera de su sangre en vano. Él no murió para tornar posible nuestra salvación. Él murió para tornar cierta, segura a nuestra salvación, porque Jesucristo murió por los electos solamente. Nuestra salvación está segura. No depende siquiera de una decisión personal. Porque antes de una decisión personal hay la regeneración, antes de la conversión, porque nuestros ojos estaban cerrados, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. No poderíamos responder a Dios, mas Dios en su infinita misericordia vino con su espíritu, que es el espíritu delicado, o espíritu incógnita, la persona incógnita de la Trinidad. Y entonces trabajó en nuestros corazones de tal manera que nos regeneró, abrió nuestros ojos. Estábamos muertos, nos dio vida. Entonces podemos ahora decir: sí, yo quiero. Mas antes Dios dice: sí, yo quiero. Nuestra salvación no depende de nuestra decisión personal. Imagina, después de hacer una obra completa, un sacrificio completo, ahora dejar en nuestras manos la decisión. Si Dios dejase en nuestras manos la decisión, nuestra decisión sería completamente negativa. Diríamos no a Dios por nuestra rebelión personal, mas Dios suplantó nuestra rebelión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una suplantación profunda, total, y nos hizo entonces aceptables a sus ojos. Este es el Salmo 90, que fue uno de los salmos que más atingió, aburrió el corazón de Moisés. ¿Cómo suplantar la ira de Dios? Este salmo es o salmo que él escribió, no escribió para ser leído, mas para ser cantado. É uma pena muito grande que não temos a música deste salmo. Perdió-se e a poeira de los tiempos, mas compôs-se para ser cantado com su lira, dedilhando su lira, compôs este salmo.
Moisés vivió 120 años. 3 periodos de 40 años. Los primeros periodos de 40 años fue como hijo de la hija de Faraón. En el medio de la gloria humana, circunstancia, riqueza, poder. Hasta que un día vio un egipcio maltratando su compatriota judío, mató lo egipcio y pensó, tomó a justicia en sus propias manos y pensó que tenía cometido un crimen perfecto. Enterró lo egipcio en la area. ¿Cuál o qué? Poco tiempo después fue descubierto. La ira de Faraón se levantó contra él. Entonces fugiu para longe, para lo desierto. Y en lo desierto encontró una muchacha linda. Casou-se com ela. Su sogro foi Jetro. E Jetro deu a Moisés um trabalho como pastor de ovelhas. Deus queria que Moisés fosse pastor de pessoas, mas Moisés aprendeu a ser pastor de pessoas, sendo pastor de bichos, de animales. Algumas vezes é parecido. Conhecia um fenômeno no desierto muy común. Hasta hoy hay este fenómeno. Los espinheiros que son soprados pelos vientos escaldentes, muy calientes, y si hacen contacto con la arena caliente, los espinheiros tórridos, entonces pegan fuego, assim de repente, e desaparecem, viram polo. Oh, gracias. Mas de repente tiene uma experiência completamente diferente. Vê um espinheiro, uma sarça, que pega fogo e não se consome. Nectamen consumebatur, não se consome. Ele fica abestalhado, fica boquiaberto e se aproxima do fenômeno do espinheiro, da sarça. Qual sua experiência inusitada? A voz, uma voz, era a voz de Deus. Tira las sandálias de sus pies, porque o lugar onde pisas es tierra santa. Entonces Moisés recebe uma vocação, uma ordem de Deus irrefutável, não poderia dizer não. Para ser lo instrumento en las manos de Dios para la libertación de su pueblo, su iglesia. Ele perguntou: a quem eu vou anunciar, quem eu vou dizer que está me mandando? Então Deus diz a ele: eu sou o que sou, te envio. E por este nome Deus haveria de ser conhecido para todo sempre, eternamente. Eu sou o que sou. Eu sou a fonte de todo. Não tenho nenhuma origem. Sou criador de tudo. Nada me cria. Então Moisés empieza los 40 últimos años de su vida. Liberta el pueblo de la esclavitud de Egipto.
Ser pastor daquele pueblo era terrível. Este povito aburrido, pressão sobre pressão. Moisés, teníamos carnes, teníamos pepinos, teníamos cebola em Egipto, nem água temos aqui. Então Deus diz a Moisés: hable com la roca, habla com la roca. Al invés de hablar con la roca por causa de la presión, no representa bien a Dios en su misericordia, en su paciencia. Al invés de hablar con la roca, fere la roca. Por 2 veces, y el escritor a los hebreos dice: la roca es Cristo. Y por este pecado, Moisés foi impedido de entrar em la tierra prometida. Ele tinha a oportunidade de ver a terra prometida por a distância, a cidade mais antiga da civilização humana, Jericó, mas não pode entrar em la terra prometida. Então pega sua lira, sua harpa, dedilha sua harpa e compôs: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Oh Deus, Tu és a nossa casa. Em Ti nós habitamos, em Ti nós nos movemos. Em Ti nós somos. Até para pecar, ó Deus, necessitamos de Ti, porque o pecado não é outra coisa senão o uso de los melhores dones, de las melhores capacitações para lo peor. De generação em geração, mi padre era assim. Morava em Deus. Su padre, mi abuelito, morava em Deus. O padre de mi abuelo morava em Deus. Se movia em Deus. De geração a geração. Somos subespécies de la eternidade. Todos nós. Pablo falou sobre isto para os filósofos atenienses em lo Areópago. De Deus, citou inclusive filósofo pagano que afirmou: de Deus somos geração. Antes que os montes nascessem, se formassem na terra, o mundo, ele está falando agora sobre a criação de todo. La tierra, los mares, las montañas, la luna, el sol, los sistemas solar, nuestra galáxia, a galáxia da via do leche, a Via Láctea, la próxima galáxia, la galáxia de Andrómeda. Millones de soles, lunas, estrellas. Dios es mayor. Dios es mayor do que todo. Él es el creador de todas las cosas. Sabe los nombres de todas las estrellas, de todos los soles, de todas las lunas, de todos los astros siderales. De eternidade, de ciclos a ciclos. Há uma outra versão que diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não somente em termos de espaciais, mas agora em termos temporales. Por que Moisés habla de ciclos e ciclos? Ou então outra versão que eu creio que é mais própria: de eternidade a eternidade.
Porque Moisés não sabe compreender o significado de la eternidade, nem nós outros. O que é la eternidade? 1000 anos a tus ojos são como o dia de ontem, o passado. Mesmo que vivêssemos 1000 anos, no princípio vivíamos 1000 anos. Matusalém quase viveu 1000 anos. Mas Deus, por causa da multiplicação de nossa iniquidade, decidiu bajar para 100 anos, não mais que 100 anos. Depois bajou pouquinho mais, 70, 80. É claro que algumas pessoas passam pouquinho, mas é canseira, enfado. Perguntaram para mim: pastor, quantos anos tu tienes? Eu disse: eu tenho 66 anos. E a mulher que me perguntou disse: pastor, não parece que tu tienes 66 anos? Parece muito mais. Quantos anos mais eu tenho? Hasta que Deus declare pó al pó, cinza a cinza, tierra a tierra. Deus nos lo saca de la vida de dos formas. O Salmo nos dice esto: Deus nos arrasta en la torrente. E assim não é? Eu experimentei esta realidade cerca de ano e pouco atrás. Minha esposa, com um dolor em sua espalda, 15 dias depois de quando começou este dolor, 15 dias depois, Deus la arrastou para si. Perdi la delícia de mis ojos. Ou então de uma outra forma, essa forma de Deus nos sacar, nos tirar de la vida. É como a erva floresce, depois os ciclos de la vida. Os cientistas estão dizendo que o potencial máximo de nossas vidas nós atingimos com 16 anos. O que passa de 16 anos é decadência. Eu estou vendo muitas pessoas aqui que passaram, têm mais que 16 anos, decadência. Então somos introduzidos neste salmo a uma das doutrinas mais terríveis da vida. As Sagradas Escrituras nos introduzem então a uma das doutrinas mais terríveis, a ira de Deus. Todos nós estamos bajo a ira de Deus. Éramos hijos de la ira. E a ira de Deus corresponde às nossas iniquidades. É uma tentativa de viver, iniquidade não é outra coisa, uma tentativa de viver sem Deus, afirmando que Deus não existe. É claro, não existem ateus. Isso é uma broma. Não há ateus. O apóstolo Pablo, escrevendo sua carta a los romanos, afirma claramente que todos têm o conhecimento de Deus, mas suplantam o conhecimento de Deus. Não há ateus.
O problema não é um problema intelectual, é um problema moral. Una tentativa de vivir sin Dios. Entonces, la ira de Dios, la cólera de Dios se derrama. Martinho Lutero tuvo esta sensación de la cólera de Dios sobre sí, hasta que encontró la libertad que lhe foi oferecida por o Evangelho. Quando estive em la dieta de Worms, o padre interrogador, em nome do presidente da Assembleia, perguntou a ele: Lutero, negas tus livros? Negas tus doutrinas? Entonces Lutero habló tan bajo, o presidente da Assembleia não podia ouvir o que ele falava. Entonces o presidente disse: Lutero, habla, sem meneios, sem rodeos, habla claramente, negas a tus livros. Entonces ele pediu: posso ter tempo para pensar. E o presidente da Assembleia deu a Lutero uma noite. Ele regressou a seu quarto, sua habitação, e hizo uma oração. Oh Deus bendito, viene al mi socorro. Isto é mais do que eu posso suportar. Não posso ir contra as autoridades eclesiásticas, civis, os príncipes deste mundo. A causa não é minha, é tuya. Viene em mi socorro. No dia seguinte raiou. Então Lutero foi levado novamente à dieta de Worms. E o padre interrogador lhe perguntou: Lutero, negas seus livros? Negas também estas doutrinas? Então ele respondeu: não posso ir contra minha consciência. Não puedes perceber que minha consciência e meu coração estão cativos a la palavra de Deus. A menos que me seja provado por las escrituras ou por razões muito claras, não posso ir contra minha consciência. Aqui permaneço. Deus me ajude. Então, alguns de seus biógrafos nos dizem que entraram em la Assembleia uma turba e pegaram Lutero, raptaram Lutero, colocaram Lutero em seus cavalos e saíram em desabalada carreira, hasta que Lutero percebeu: são mis amigos, e entendeu. Deus respondeu a minha oração. Mais tarde ele disse: tirem-me tudo, dieta de Worms, autoridades, príncipes deste mundo, autoridades eclesiásticas, tirem-me tudo, mas não me tirem o Evangelho. É exatamente isto que está no centro do Salmo 90. Não a ira de Deus, mas a compaixão de Deus. Então o versículo seguinte nos diz: volta-te, Senhor. ¿Hasta quando? Tem compaixão de tu siervo. Em outras palavras, oh Deus, não me trata segundo eu mereço, segundo mi merecimiento. Se Deus nos tratasse
segundo o que merecemos. Mas eu não penso que Deus seja justo comigo. Eu algumas vezes tenho ouvido orações, pessoas orando assim: oh Deus, seja justo comigo. Terrível. Porque se Deus for justo comigo, Ele faz. E nós outros desaparecemos, volvemos a los elementos. Deus é justo, mas Ele não é justo comigo. Ele é justo em mi lugar, como representante mío, em su Hijo Jesucristo. Su justicia foi derramada sobre Jesus. Lo Evangelho, la justicia de Dios se revela en lo Evangelho. Então, algumas coisas acontecem. Ele diz: sacia-nos. Dá, ó Deus, a mim uma felicidade que possa matar a fome de minha alma. Só Cristo pode fazer. A reforma protestante não é uma coisa que simplesmente está em nossa cabeça. Não, a reforma protestante atingiu nossa alegria. Jesus é nossa alegria completa. Nada pode suplantar a alegria que Cristo nos dá. A segunda coisa, Moisés está falando sobre o passado. Suplanta, oh Deus, mi passado. O passado é uma coisa terrível, não é? Não? Passado é como uma mano muerta, gelada, escorregadia em nossas costas, em nossas espaldas. E passa muerta, gelada. Então dizíamos: ai, porque eu falei desta forma, porque cometi aquele pecado. Nenhum psicólogo, nenhum antidepressivo, nenhum psiquiatra, nenhum pastor pode tratar com nosso passado. Nosso passado só pode ser tratado por Cristo. Cristo resolveu o nosso passado. Ele está dizendo para mim e para ti, disse para Lutero, através da palavra de Deus: tus pecados, todos os pecados estão perdonados. Lutero lutou muitíssimo contra sua culpa. Tinha uma noção da presença de Satanás em sua vida, muito próximo. Uma vez tive uma sensação tão grande da presença de Satanás que pegou o tinteiro, uma coisa de tinta para escrever, e lançou contra Satanás. Mas agora, conhecendo o Evangelho, sabia seu passado foi suplantado. Ah, que coisa! Reforma protestante é muito mais do que uma teologia intelectual. Reforma protestante trata de nossas vidas. Por isso Lutero podia dizer: tirem-me tudo, mas não me tirem a liberdade que eu tenho em Evangelho. E finalmente, Moisés, escrevendo este salmo tão precioso que é o salmo de las realidades, então Moisés termina dizendo: se a graça de Deus comigo, derrama sobre mim tu graça, ó Deus.
Isto tiene a ver com santificação. Santificação não é nada mais, nada menos do que a presença do que é santo. Porque a mulher santa santifica seu marido que não é santo. Nós estamos acá em esta manhã. Provavelmente muitas coisas que eu falei, você não se recordará, não, mas não tem importância. O que estamos fazendo aqui é como estarmos delante de um impacto da palavra de Deus. Sairemos de acá santificados. É como a mulher que não sei esta palavra em espanhol, mas lavava roupas, sim, lavava roupas. E caminhou e estava conversando com seu pastor. Disse: pastor, eu não me lembro muito das palavras que tu hablas, mas uma coisa certa, eu sou lavadeira. Lavo minhas roupas. Eu não sei aonde está a água que passou por minhas roupas, mas uma coisa eu sei: estão limpias. É o que está acontecendo agora com nós. A palavra de Deus, que é como água que nos lava. Sairemos deste lugar limpos. Obra completa. Estamos vivendo, irmãos, em um dia muito especial. As emoções afloram em nossos corações, não é verdade? 500 anos. Eu tenho celebrado um pequeno botão. 500 anos da reforma protestante. Mas esta reforma não foi uma reforma que Lutero nos trouxe. Esta reforma foi uma reforma que Cristo nos trouxe. Cambiou personas, cambiou reinos, cambiou nações, chegou hasta México, graças a Deus. Mi abuelito era um reformado, mi padre um pastor reformado, mi hijo es um pastor reformado, e eu estou orando para que mis nietos, pelo menos seja também um pastor reformado, a anunciar este evangelho que está sob ameaça todo tempo, mas é um evangelho poderoso que transforma vidas. Mas não transforma solamente vidas, transforma cidades, nações, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é um povo. Que Deus nos bendiga. As influências da reforma protestante continuam e haverão de continuar por generações a generações hasta a volta de Cristo. Gracias, hermanos. Ecclesia Reformata, sempre reformanda. Secondo